bem-vindos. Hoje nós temos os professores da rede municipal, nós temos alguns acadêmicos do curso de Educação Física que são bolsistas no CERT. Boa noite. Novamente ressaltar o nosso profundo agradecimento a vocês, né, por estarem participando das oficinas. E hoje, então, a gente, né, para nós, para mim e para a professora Carmen, é um coroamento, porque apesar de a gente estar, né, 15 dias nesse processo e ser um período assim relativamente curto, né, de 1 hora, mas no somatório e no cômputo das atividades de final de ano dos professores, de vocês professores, né, da gente também, que a gente também é professor. A gente sabe que essa horinha, às vezes, né, talvez hoje a gente avance um pouquinho, vamos fazer o possível para que não, porque a gente vai trabalhar com o Google Forms também, né, essa horinha, assim, às vezes ela é uma horinha, assim, que é reservado com muito sacrifício por conta de que a demanda de trabalho e de relatórios e de fechamento, de notas, enfim, né, de preparação de trabalhos, avaliações agora no final do ano, é um processo, na verdade, um processo muito cansativo, desgastante e muito trabalhoso, né? Mas a gente fica muito grato, né, muito grata por vocês estarem nos auxiliando, né, nesse trabalho de conclusão de curso, e como contrapartida, então, a gente está socializando com vocês um pouquinho aí do que a gente sabe, do que a gente aprendeu, um pouquinho da nossa experiência, que a gente espera que, de fato, contribua com as aprendizagens de vocês. Tudo bem? Prof. Carmen, alguma consideração? Então, boa noite, colegas, boa noite, professora Beth. Reforçar todas as palavras da professora Beth, externar a minha gratidão a vocês, colegas professores, aos acadêmicos da educação física e bolsistas, por estarem conosco, coroando esse momento que para nós é muito significativo. É o coroamento de uma caminhada de quase 2 anos de estudos. E que bom que encontramos pessoas com disponibilidade, com amorosidade para estar conosco, compartilhando saber, compartilhando aprendizagem. Então, gratidão mesmo, muito obrigado. E certamente passará esse tempo e teremos a oportunidade de nos encontrar e agradecer a cada um de vocês. Então, vamos iniciar, esse é o último encontro, mas tenho certeza que ficarão marcados em nossa caminhada enquanto colegas de trabalho e enquanto alunas também, porque nos colocamos como alunas, não é, Prof. Beth? Isso aí, sempre, né, a gente sempre aprende, né, independente de a gente estar na posição de professor ou de aluno, a gente sempre aprende, é um processo de aprendizagem. Mas vamos lá, então, a proposta de trabalho hoje, né, a sequência que a gente vai desenvolver hoje, nós vamos trabalhar, então, vou compartilhar com vocês uma ferramenta que é possível trabalhar com historinhas em quadrinhos, mais ou menos naquela perspectiva da imagem que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né, dos professores, e também coloquei no grupo dos bolsistas do PIBID. Então, eu vou compartilhar com vocês de que forma que é possível trabalhar aquela proposta, né. Num segundo momento, nós vamos, conforme ontem, né, a maioria de vocês expressou, a ferramenta Google Forms, né, para fazer formulários, que ela é uma possibilidade de você também aplicar questionários para alunos, testes, e também, né, de acordo com a finalidade e as necessidades de vocês, dá para compartilhar, né, às vezes precisa saber algumas informações, então, por meio deste formulário, você tem como organizar. E, né, para fazer o fechamento, então, de toda essa atividade, conforme a gente comentou ontem, a gente também vai fazer um sorteio hoje,
de mais alguns kits, e conforme eu havia me comprometido, eu fiquei responsável e fui atrás de mais uns recheios. Hoje ele está recheado, né? Tem algumas coisinhas diferentes lá, bem saborosas por sinal, né? Então também no final a gente vai fazer esse fechamento, né? Isso aí. Vamos lá. Então, diferentemente da estratégia que a gente vem adotando nos últimos, né, desde o primeiro encontro, né, no segundo e no terceiro encontro, em que vocês vivenciavam a ferramenta primeiro para depois aprender como se manuseava, esta ferramenta da história em quadrinhos, por ela ser assim muito detalhista, no sentido de que para você organizar uma tirinha de história em quadrinhos, você tem que imaginar uma historinha, né? Como eu compartilhei com vocês lá hoje, né? Eu fiz bem rapidinho, né? Que estava me organizando hoje de manhã, assim, o roteirinho, na verdade, né? Você sabe o que vai ter hoje? Que horas que é a oficina? Vai ser às 19. Você vai? Né? Vai ter surpresa. Então eu fiz uma historinha assim, bem curtinha, um roteirinho, imaginei. Vou colocar pessoas adultas em frente, por exemplo, se encontraram na rua. Então rapidinho eu criei um roteiro. Então, se eu fosse compartilhar com vocês e dar essa proposta, na verdade, de criar um roteiro, entrar lá na plataforma e fazer a historinha, que é possível fazer também de forma colaborativa, mesmo sendo aqui numa plataforma virtual, existem, né, ferramentas, né, o próprio grupo de WhatsApp, onde você pode fazer chamada de 4 pessoas, aqui o Google Meet, você pode criar uma outra reunião, conversar, elaborar um roteiro. Existem também alguns murais virtuais de compartilhar, trabalhar de forma compartilhada para criar o roteiro, identificar quem são os personagens, o que eles vão falar, enfim, né? Tudo isso dá para fazer. Mas se nós fôssemos utilizar esta estratégia, nós demoraríamos muito e eu não conseguiria, então, a gente não conseguiria compartilhar com vocês os elementos básicos dessa ferramenta. Então, por isso que hoje nós vamos direto na forma como se trabalha. Eu vou mostrar, né, rapidinho da forma como se trabalha. Que aí vocês acessam, né, e daí vocês têm que entrar lá dentro, e daí sim, brincar lá dentro, né. Eu digo brincar porque é a questão de você experienciar, né, se eu fizer assim, como é que fica? Se eu fizer assado, como é que fica? Mas não é complexo. Na verdade, tem que ir clicando e ver como é que faz, né? Então, vejam, o nome da ferramenta, eu vou colocar aqui no chat, tá? É Storyboard That, tá? Storyboard é porque é story em inglês, né? Board porque é um quadro. E that, né? Enfim. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou mostrar como que se acessa num outro navegador, porque como eu já tenho conta, eu entro direto, né? Então, se vocês colocarem no Google, certo? Storyboard That, certo? É só vocês, que é esta ferramenta aqui, tá? É só vocês clicarem em cima e ele vai remeter nesta janela aqui para vocês iniciarem uma sessão, né? Então, clica neste botão e vocês conseguem acessar. Logicamente, tem que fazer um cadastro, né? Você coloca teu nome, e-mail, né? E cria uma senha para que os trabalhos que você faça fiquem salvos lá dentro, tá? Vejam, só que essa ferramenta também ela tem algumas restrições. Existe a versão gratuita e existe a versão
paga. A versão paga, diferentemente das demais, eu achei meio carinha, né? Achei meio carinha. Mas, com uma ferramenta gratuita, é possível fazer bastante coisa. É possível você, enquanto professor, às vezes organizar uma forma de abordar um conteúdo de forma diferente, ou tentar passar, por exemplo, um conceito, uma mensagem, né, por meio da história em quadrinhos. Ou valorizar um conteúdo, fazer a introdução de um conteúdo diferente por meio da história em quadrinhos. Então, a versão gratuita, ela permite que você utilize somente 6 blocos. Lá no grupo de WhatsApp, lá eu coloquei uma tirinha que tem 3 blocos. Na versão gratuita, você consegue trabalhar no máximo com 6 blocos, ou seja, 3 na parte superior e 3 na inferior, ou 2, 2 e 2. Então, você consegue fazer 6 cenários. E você consegue trabalhar somente 2 arquivos por semana, né? Mas nada impede que você faça um arquivo, acesse o mesmo, entra lá, troca tudo e continue editando aquele, né? Mas se você consegue se programar ou tem conteúdos parecidos, disciplinas parecidas, turmas parecidas, você pode ir salvando eles e a cada semana você trabalha com dois arquivos, tá? Então, agora eu vou acessar aqui pelo outro que eu tenho já os meus salvos, tá? Então, eu tenho uma conta, certo? E quando você acessa a conta, ele aparece o primeiro, na verdade, a última história em quadrinhos que você organizou. Então, vejam, quando eu falo para vocês em 6 blocos, é possível somente, então, nessa versão gratuita, você organizar o teu conjunto da história em quadrinhos, ou no máximo em 6 blocos. Você pode fazer menos, mas é o máximo 6, tá? E eu renomeei ele. Tem algumas funcionalidades que quando você clica em cima para tentar fazer, né, as funcionalidades mais complexas, ele vai direcionar no compre, tá? Mas não precisa, né? Não precisa, dá para tranquilamente você trabalhar. Tem muitas possibilidades de cenário, personagem, texto, posição, né? Eu aqui optei em utilizar posições em pé, dá para trabalhar com as crianças também, ou mesmo os adolescentes e os adultos, né, desafios no sentido de proporcionalidades, né, o posicionamento, né. Então, nesse primeiro aqui, eu coloquei as pessoas mais próximas de mim e do outro lado da rua, apesar que elas ficaram maiores do que o tamanho da porta, né. Nesse outro aqui, uma está muito próxima e a outra está mais próximo lá da calçada, né? E esse outro aqui, então, eu procurei colocar uma senhora em cima da calçada e me preocupei em diminuir o tamanho dela para que ela passasse na porta, né? E o adolescente na calçada, então, eu mudei a posição do corpo dela de forma que desse a impressão que ela está segurando a coleira do cachorro, né? Então, tem bastante possibilidades bem legais. Então, veja, como eu acessei alguma coisa que eu já tinha, né, eu posso entrar aqui e editar ele, posso alterar, mas eu vou criar um novo, tá? Eu trabalhei com esse essa semana, então foi o único que eu trabalhei, eu vou conseguir fazer mais um esta semana. Então, como é que a gente faz, né? A partir do momento que você está lá dentro da tua conta, você vai nas tuas configurações aqui, né? Coloca o idioma, apesar que também, né, clicando com o botão direito, você traduz para o português, né? Como a gente tinha mencionado em outras oficinas, mas vamos criar um aqui, tá? Vou criar um novo story. Então, vejam,
A primeira vez que você vai para criar, ele automaticamente aparece com 3 quadros. Nesta versão, o máximo é você incluir, fazer com 6, tá? Então, vamos começar com essas 3 aqui, que eu acho que fica melhor para aparecer, para vocês visualizarem de que forma que eu introduzo os cenários. Ele não é complexo, ele é muito intuitivo. É a situação de vocês entrarem e ficarem brincando com ele, né? Então, vejam, aqui em cima, onde eu estou mexendo o mouse, tá? Vocês estão vendo? Sim, Prof. Beth, sim, tá. Sim. Então, sim, professora, sim, professora. Ok, então aqui em cima vocês têm várias possibilidades, várias situações, né? As cenas, ou seja, os cenários, os personagens, as caixinhas de texto. Se vocês quiserem inserir alguma forma, algum infográfico, alguma situação característica de internet, né? Alguma coisa relacionada à saúde, então ciências, né? E essa outra possibilidade aqui é só para a versão paga. Vamos voltar lá nas cenas, tá? Então, em cima nós temos o menu maior, certo? E embaixo, à medida que você vai clicando no menu lá em cima, vai mudando as possibilidades, tá? Então, quando eu falo em cenário, e vocês, para fazer uma historinha em quadrinho, vocês têm que imaginar uma historinha, né? Ou dar uma atividade para o aluno desenvolver uma história, né? Um roteiro, na verdade. Dentro dessas cenas aqui, nós temos várias possibilidades, muitas possibilidades. Então, de cidade, e notem que tem uma barra de rolagem aqui, ó, que tem muitos lugares de cidade, rua, muitas possibilidades. Nós temos entretenimento, shopping, cinema, muitas. Casa, né, compartimentos da casa. Então, às vezes, quando está ensinando algumas questões de família, valores, dá para utilizar esses cenários. A parte externa das cidades, a escola, algumas dependências da escola, tem transporte escolar, tem sala de aula, tem laboratórios, a questão de cultura, sala ambiente, N possibilidades. Espaços de educação física, transportes, carros, trem, avião, trabalho, casas, questão de história, história dos Estados Unidos, né, logicamente que não se aplica muito a nós, porque esse aqui é um software americano, né, questão de algumas possibilidades, ó, aqui, né, dependendo, geografia, relevo, faz muito tempo que eu estudei isso, e daí, de repente, eu não lembro, né, ar livre, música, enfim, né, mas vamos, então, pegar aqui um cenário, vamos utilizar cenários para eu explicar para vocês como que funciona da escola, tá? O que você faz? Você escolhe, digamos que eu já imaginei o roteiro, tá? Você escolhe, então, o ônibus, clica em cima do que você quer e arrasta, depois vamos pegar dentro do ônibus, e depois vamos pegar, por exemplo, aqui que chegou, sei lá, na frente lá da prefeitura de Joaçaba. Então, dentro da história que eu imaginei na minha cabeça, aquilo, lógico, né, que os alunos fizeram o roteiro, vocês também, enfim, né, vocês escolheram o cenário. Bom, nós escolhemos os cenários, né, agora eu preciso colocar os personagens dentro da minha história. E aqui, logicamente, tem vários, né, adulto, adolescente, criança, emprego, esporte, N, né, aqui tem uns monstrinhos, então dá para fazer, né, relação
a festas, a fantasia, personagens de filme, ó, aqui tem mitologia, daí dá para trabalhar a questão da história, silhuetas, animais, né, vários. Então, por exemplo, aqui, né, o que eu vou fazer? Como emprego, né, eu vou ver se eu acho aqui um motorista. Vamos ver se eu acho aqui muito rapidamente. Vamos fazer de conta que este senhor aqui é um motorista, tá? Pra gente não, para ser um pouquinho mais rápido, tá? Você escolhe o personagem e arrasta ele para a imagem, né? Para a cena que você quer. E, logicamente, você vai aqui arrastando para fazer o tamanho, né? Não tem como fazer um motorista, de repente, maior que o ônibus, a não ser que tenha a questão da perspectiva, né, que daí aí já é uma outra situação. Mas vamos considerar que aqui a gente tem o motorista do ônibus. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, né, ele está ao lado do ônibus. Bem, então quando você arrasta o personagem para dentro dos quadros, abre essa caixa aqui, tá? Onde você consegue mudar a pose dele. Ou seja, quando fala em mudar a pose, você pode colocar ele de costas, você pode colocar ele de lado, né? Vamos escolher essa opção aqui meio de ladinho do ônibus, tá? E eu consigo mexer algumas expressões, né? Eu posso mexer as expressões da face, mas posso escolher algumas poses pré-definidas aqui. O meu motorista, ele tá confuso, ou ele tá feliz, tá? O motorista tá feliz, porque acabou a pandemia, as aulas voltaram e ele vai poder transportar as crianças, tá? E eu consigo mudar também aqui a posição dos braços, né, dos membros superiores e dos membros inferiores, né, então como está em inglês aqui, braço esquerdo, braço direito e as pernas, né, então vamos ver aqui que ele vai levantar o braço como se ele estivesse chamando as crianças, tá, e ele está em pé porque ele está fora do ônibus, tá. Então, eu defini aqui, né, tem algumas cores, que dá para trocar a cor do cabelo, da pele, dos olhos, mas, né, daí aqui é só alterar, é bem tranquilo. Então, notem que mudou a posição dele ali do lado do ônibus, né. Mas, por exemplo, mas não é isso aqui que eu quero. Você vem aqui no vermelhinho, clica no X ali, ele desaparece, você vai lá e pega outro, tá? Então, tudo bem. Eu escolhi este personagem, mas eu quero fazer um texto agora para ele falar. Eu vou lá em cima, né, nos textos, e tem várias possibilidades de você colocar os balãozinhos ali no personagem, né, alguns de fala mesmo e outras possibilidades, né. Então, vamos pegar um balãozinho aqui e vamos arrastar aqui para baixo, né. E também você aumenta aqui a possibilidade, né. Se tiver mais texto, é um balão maior, se tiver menos texto, é um balão menor. Então, vamos escrever ali, né? Olá, que bom, acabou a pandemia, as crianças estão de volta. Lógico que é bastante texto, né? Para escrever ali, né? Imaginem se a gente tem 2 personagens ou 3 personagens num quadrinho desse, não dá para fazer falas muito extensas, porque senão os quadrinhos ficam muito grandes e você acaba não vendo a possibilidade da imagem, enfim, né, tem que também cuidar para não ficar muito poluído. Bom, então, viram como é muito simples você escolher o fundo da história e inserir os personagens, você tem como mudar a posição do corpo deles e inserir as caixinhas de fala, né? Só para mostrar rapidinho para vocês, então, né, como ele mencionou as crianças, eu vou trazer aqui uma criança para dentro do ônibus e vamos ver se a gente consegue sentar ela.
se a gente, e as crianças também estão felizes, né? Ver se a gente consegue sentar ela dentro do ônibus aqui, né? Então, ó, quando eu vi essa possibilidade, assim, de você mexer os bonequinhos e conseguir organizar, eu achei essa ferramenta fantástica, né? No sentido de que, sim, é possível, né? Então, as crianças estão aqui e coloca, então, né, mais um texto ali bacana que a criança vai responder ali, né? Hoje vou para a escola. Mais ou menos nesse sentido. Então, vejam, na verdade, a construção e a utilização desta ferramenta, às vezes, o produto final, ele não é tão importante como o processo, né? Logicamente que tudo vai depender do que a escola tem, ou, né, se os alunos têm acesso à internet, têm acesso à ferramenta, mas às vezes o processo de construção de uma atividade, de alguma disciplina, quer seja talvez em faixas etárias menores, que eles dominam muito mais a tecnologia do que nós, ou em faixas etárias maiores, onde alunos de 7º ano, 8º ano, 9º ano, eles precisam trabalhar de forma colaborativa, eles precisam trabalhar em equipe, e construir um roteiro com uma história, o processo é muito rico. O processo é muito rico. Talvez o produto final, pela composição das cores, composição dos cenários, né? Porque tudo também depende da criatividade, do bom gosto, né? Mas às vezes o processo ele é muito mais rico do que o produto final, né? Então aqui é uma possibilidade bem bacana de você também estar trabalhando algum conteúdo diferente, né? Então vejam, tem 3 aqui, né? Mas como é que eu faço? Então, agora eu quero fazer uma com 6. Como é que eu faço? Aqui no canto inferior tem layout, né? Então, você pode escolher, né? Qual que é o layout do quadradinho. Ele só tem nessa versão free, ele só tem essa versão aqui, né? Quadradinho aqui, que você pode colocar ele também nos stories, né? No feed, enfim, né? Então, você escolhe essa aqui com, né, formato de 6. E onde é que... Adicionar células aqui do lado, ó. Então, vejam, ele aparece uma possibilidade de fazer 24 quadradinhos. Só que é na versão paga, né? Na versão free, é possível fazer desta forma ou esta aqui não. Ou, não, é só desta forma aqui. Só desta forma, porque a partir do momento que você aumenta, ele diz que tem que pagar. Mas com 6 eu acho que dá para fazer uma possibilidade bem bacana de você criar uma historinha, né? Então, você vai construindo da mesma forma, né? Vai arrastando os cenários que você definiu ali, né? Dentro da escola, vai ter educação física, por exemplo, né? Chegou na escola, próxima aula é educação física, depois ele vai ter uma aula num laboratório, e depois ele vai, vamos ver, ele vai ter uma aula de canto, tá? Então, organiza ali a tua história. Veja, então, você criou o teu roteiro, né? Daí vocês vão perguntar para mim, mas dá para imprimir? Tem algumas restrições à versão free, né? Então, aqui embaixo, no canto inferior, onde tem salve, né? Você vai lá e coloca o título, né? Fazer teste 22, para eu saber, né? E você faz uma descrição aqui do que é essa história em quadrinho aqui, para você saber do que se refere, né? E salva ele. Salvou, então, o teu trabalho, né? Então, ó, ele tá salvo aqui, né? Tá pronto,
e eu vou agora, então, eu quero trabalhar isso, eu quero utilizar agora, eu quero tirar daqui e levar ou para o material impresso, ou colocar nas redes sociais, enfim, né? Ele tem algumas restrições com relação a você imprimir e a você baixar ele, porque os impressos, eles saem com marca d'água, é uma pena, tá? Então, nós vamos ficar na versão gratuita, dá para trabalhar tranquilamente, só que você não consegue imprimir ele direto do software, ou direto do aplicativo, mas a gente consegue fazer umas articulações, né? O que dá para fazer? Dá para fazer um print da tela, né? Vocês, nos computadores de vocês, né, com o sistema operacional, vocês têm a teclinha ali, print screen, né? Ou se você tem uma outra ferramenta na tua máquina, você faz um print da tela, e você copia a tela, e com base nisso você consegue fazer, né? Eu trabalho numa outra plataforma, né, e eu tenho uma ferramenta que eu consigo selecionar a área de trabalho que eu quero, e ele cola para mim, ele consegue, eu consigo recortar. Então esse é um fator limitante, né, que não dá para imprimir porque ele sai com marca d'água. Depois eu vou mostrar para vocês, para ver o que é essa marca d'água. E você pode, quando você baixa ele também baixa, né? Tem várias possibilidades para você baixar aqui. Zipado, ou seja, tudo comprimido, resolução, alta resolução, em PDF, PowerPoint, para as mídias sociais, mas ele sai tudo com marca d'água. Tá? Então, essa opção não dá. Mas você pode transformar ele como uma apresentação de slide, ó, né? Ele fica quadro a quadro com apresentação de slide. Então, você pode fazer o print screen, por exemplo, só dos quadros aqui, e depois você reorganiza ele da forma como você quer, né? Então ele tem estas restrições, assim, no sentido, mas pelas possibilidades de organizar os cenários, pela gama de cenários, pela gama de personagens, a possibilidade da escola, assim, ó, na minha percepção, eu vejo que vale a pena o custo-benefício, ou não pagar, né, mas vale a pena você criar aqui, porque ele salva automaticamente na nuvem, você não precisa baixar isso no teu computador, e faz o print, né, e depois você vai trabalhando. Então vejam, na minha conta, né, que eu tenho, que ela é gratuita, esse aqui eu não comprei, né, não paguei, eu tenho lá os meus stories que eu fiz, né, e eu não tenho muitos. Deixa eu ver que não vai entrar agora. Eu não tenho muitos, porque o que eu faço, né? Eu venho em editar ele, porque como eu copio a tela, né? Eu venho aqui em editar, aí eu altero ele, né? Eu venho aqui e altero, eu troco os fundos, troco os personagens e troco os textos, tá? Então, fica nesta situação. Quando eu falo para vocês que ele sai tudo em marca d'água, deixa eu ver aqui onde é que está o arquivo que eu salvei. Aqui, ó, que eu baixei ele aqui, ó. Olha o que é a marca d'água, ó. Não dá, ele fica com essas marcas brancas em cima aqui, que não tem como, né, ele fica poluído, fica demo, né, então, infelizmente, a questão da impressão e de você baixar o arquivo, ele sai assim, tá, então não tem como. Com relação a esta ferramenta, então, você cria a conta, acessa, a versão gratuita tem várias possibilidades,
você consegue fazer duas historinhas por semana, e você consegue trabalhar, então, até 6 quadros, né? Por exemplo, não gostou deste quadro, deleta, vai lá, escolhe outro e arrasta. Ele é muito simples, ele não tem, né, grandes complexidades, assim, ele é bastante intuitivo também. Com relação a esta possibilidade, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Prof. Beth, só quero dar uma contribuição. Ali, quando você para iniciar a historinha, os cenários, enfim, os personagens, ele tem uma setinha que aponta para cima e outra para baixo. Clicando naquela setinha, abre mais possibilidades de cenários, de personagens. Não é só aquela linha que a gente visualiza. Se tu conseguir colocar um início, aqui, isso aí, ó, clica aí. Ele tem mais, né? Tem bastante. Isso, aí tem a barra de rolagem ao lado, aí, olha, são N possibilidades. E tem igreja, né, que aqui é entre cidade, né, tem todas as partes de uma cidade, né, então, logicamente, eu não me recordo e eu não trabalho com os anos iniciais, né, mas a gente sabe que tem esses conteúdos aí, né, das cidades, de conhecer as cidades, a própria educação infantil, né, tem uma gama muito grande, né, então todos eles aqui nas setinhas, ó, amplia consideravelmente, né, mesmo os personagens, ó, né, veja, tem noiva, tem burca, tem cabeludo, tem idoso, tem, né, animais, enfim, até as próprias máscaras agora, né, a questão da inclusão, ó, tem a cadeira de rodas, então tem umas possibilidades bem legais. Tudo bem? Tudo certo, prof? Pessoal, vocês têm, Tudo ok. vocês têm que ir dando um joinha ali, sim, um ok, para a gente ir avançando aí, porque temos ainda duas atividades para fazer hoje. Seguimos, então, para o Google Formulários. Vocês anotaram bem certinho como é que é o nome da ferramenta? Storyboard Deck. E também, da mesma forma, né, depois o vídeo da gravação a gente disponibiliza lá para vocês. Tá, ok. Então, seguimos. Ontem, quando a gente, então, estava na parte final da oficina e a gente trabalhou com o Google Formulários, nós perguntamos, né, para quem estava, e a maioria comentou que não sabia como trabalhar com o Google Formulários, Google Forms, né? E então nós vamos dar uma orientada hoje. E da mesma forma, né, não vou dizer para vocês usarem a ferramenta primeiro para depois explicar, porque a gente está, né, já é quase 15 para as 8, a gente tem essa questão aí do formulário, e depois nós temos o sorteio no final ali, né, então também não queremos ir até 8h30, a gente vai avançar alguns minutos, mas a gente também não quer se estender demais, porque a gente sabe dos compromissos de vocês, né, enfim, então vamos lá. O Google Formulários, ele é uma possibilidade dentro do Google, né? Então, um requisito, o primeiro requisito é que vocês tenham uma conta no Gmail. Precisa ter a conta @Gmail. Quem não tem que criar a conta. Ou, dependendo da instituição, às vezes eles compram o pacote de e-mails da Google, mas o endereço ali, o sobrenome depois do arroba é outro. Por exemplo, na UNOESC o nosso sobrenome é o @unoesc.edu.br, mas a conta de e-mail da UNOESC é dentro da plataforma Google. Então, algumas escolas, por exemplo, eu sei que o Santíssima Trindade é assim,
né, não saberia, né? Mas vai lá no Google e cria uma conta, né? @gmail.com.com. A partir disso, você vai acessar o teu e-mail, que eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar como que isto acontece. Então, vejam, eu estou compartilhando com vocês a minha tela de e-mail, do meu e-mail, né? Então, observem aqui no canto superior direito, aparece um NOESC ali, né? Mas no canto superior esquerdo tem ali a marca, né, característica do Gmail, né? Que é dentro do Google. Então, vejam. No outro lado, né, no canto superior direito, tem a engrenagenzinha, que é onde você faz as tuas configurações pessoais, né, coloca foto e configura de que forma que você vai receber os e-mails, enfim, né. E tem esse joguinho da velha aqui, né, que esses 9 pontinhos aqui, que vão permitir, quando você clicar em cima, que você tenha acesso aos apps dentro da Google, que tem vários. Alguns eu nem conheço porque não dá tempo, né? O Google Classroom, né, que eu acredito que essa ferramenta foi apresentada para vocês, talvez alguns professores utilizem, ela está aqui dentro, né? A vantagem desses apps, né, ó, o Google Classroom aqui, ó, a vantagem desses apps aqui é que eles são tudo na nuvem. Se você está, não necessariamente no teu computador, mas de repente você está num outro computador, você acessa o teu e-mail, você consegue pegar tudo que está na nuvem lá, né? Tem documentos, né? O Google Documentos, o Google Apresentações, o Google Planilhas, né, que seria o Word, o Excel e o PowerPoint, o próprio Google Meet, né, que é essa ferramenta que nós estamos usando, a agenda que é extraordinária, você consegue vincular ela com o teu telefone, daí não precisa mais usar a agenda de papel, né, todos os teus compromissos, reuniões, prova, dentista, costureira, consulta, você coloca tudo no Google Agenda e ele manda para o teu telefone e você recebe o recado, ele não precisa se incomodar, né? E outras, né? Para vocês terem acesso, então, à criação de formulários, vocês precisam acessar o Drive, certo? Clica aqui em cima do Drive. E o Drive é um local de armazenamento, né? Você pode criar as pastas, como você tem no Windows Explorer lá do teu computador, né? Com as pastas. Só que aqui a diferença é que está na nuvem. Você está num outro computador e você consegue acessar. Então vejam, ele também aqui ele é muito intuitivo, né? Você vem aqui, ó, novo, clica no botão novo e ele vai abrir algumas possibilidades para você aqui. Você quer criar um documento de edição de texto? Clica aqui e ele vai criar um documento para você. Uma planilha muito parecida com o Excel, aquela planilha que eu mostrei ontem lá para fazer o sorteio, planilha do Google, uma apresentação muito próxima do PowerPoint, né? Ou o formulário do Google, que é essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês. No âmbito da escola, né, talvez para as séries mais que já sabem escrever, né, já sabem a questão de se virar um pouquinho mais, né, na questão da dinâmica, né, de escrever texto, fazer cálculo. Essas 3 possibilidades aqui, além de outras, elas permitem a atividade colaborativa. É possível você trabalhar num documento do Google em 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, tem umas ferramentas bem bacanas, bastante possibilidades. Mas não é o foco agora, e é esse formulário. Então, vamos criar um formulário mais ou menos no estilo daquele que vocês
preencheram no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, e vocês vão preencher um hoje, que a gente sempre faz isso nesta possibilidade, tá? Então, o que que acontece, né? Ele salva automaticamente, a partir do momento que você tem uma conta do Gmail, você acessou o Drive, ele salva automaticamente, você não precisa se preocupar em salvar. Ele cria um formulário sem título, nós precisamos dar um título para ele, né? Teste 99. Vamos colocar o nome do formulário. Você pode fazer uma descrição aqui. Este formulário é um teste. Ou, né, da forma como vocês observam os nossos, a gente coloca um textinho explicativo ali em cima, né? E da mesma forma, então, né, quando você vem aqui em cima no canto superior esquerdo, o título que você colocou no teu formulário, ele vai ficar lá. E você pode, então, notem que a primeira já aparece com uma pergunta aqui, né? Você clica nela e você tem várias possibilidades de perguntas. Você pode fazer pergunta de resposta curta, que são 3, 4 palavras, uma resposta mais extensa, onde a pessoa precisa responder 3 ou 4 linhas, perguntas de múltipla escolha, onde a pessoa só pode escolher uma alternativa, caixas de seleção, eu posso escolher várias possibilidades, enfim, né, eu vou fazer umas 2, 3 aqui para mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui de múltipla escolha, ou seja, só tem uma resposta certa. Então, eu vou fazer, pessoal, assim, ó, em função do tempo, e também para que vocês tenham uma compreensão e para que seja mais rápido, eu vou fazer perguntas simples, sem muitas elaborações, tá? Então, qual dia da semana é hoje? Então, primeira opção, segunda, um enter, terça e quinta. Geralmente, quando você faz, lógico, se não for um questionário de aprendizagem, um exercício de aprendizagem, você geralmente deixa uma possibilidade de outra, né? Porque quando você pergunta assim, sei lá, que tipo de alimento que você gosta? Carne, verdura, cereal. Ah, mas eu não gosto nada disso, então você tem que deixar uma opção outro, que daí a pessoa clica ali e escreve a opção, mas não é nosso caso, tá? Então, você fez, né, que qual dia da semana é hoje, segunda, terça e quinta, só uma resposta aqui é certa. E existe essa opção aqui de você deixar a questão obrigatória, porque com isso, a pessoa ela é obrigada a responder, porque senão ela pula a pergunta e não responde. Então, dependendo do que você quer, se é um questionário, você tem que deixar obrigatório. Se é uma pergunta que você quer a resposta, tem que deixar obrigatório. Se é uma pergunta que não interfere, então, tudo vai depender do teu objetivo. Então, fizemos uma pergunta. Vamos fazer mais uma outra, né? Então, adicionar numa pergunta. Vamos adicionar uma outra pergunta aqui, por exemplo, o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer bastante coisa. Então, não pode ser múltipla escolha, tem que ser uma possibilidade que a pessoa possa assinalar várias coisas. Macarronada, churrasco, bolo, feijoada, salada, né? Se eu gosto de tudo, neste tipo aqui eu posso assinalar tudo. E também é uma pergunta obrigatória, tá? Vamos adicionar uma outra pergunta. Vou fazer uma pergunta agora com texto curto. A resposta é curta. Qual é o mês do seu nascimento? Uma resposta curta, né? Ele vai responder lá uma palavra, a resposta curta. Mas aqui, por exemplo, eu quero inserir uma figurinha.
pode chamar isso, né? Colocar uma figura. Então, você clica na figura, você pode pegar direto do Google Drive, procurar no Google, tirar uma foto. Aí ele não está pegando para mim aqui porque eu estou compartilhando a tela. Então, ele não pega. É isso aí. Ou fazer o upload de uma imagem. Então, vamos ver aqui o que eu tenho de imagem aqui. Vamos colocar. Uma imagem que apareceu aqui. Não era para ser bem essa, mas para ti, né? Então, a imagem está muito grande. Você diminui ela aqui, né? Clicando fora dela, aparece esses 3 pontinhos aqui, que você pode colocar ela centralizada, você pode alterar, não era essa imagem que eu queria, então você vem aqui e altera, remove, enfim, né? Então, ficou pronta essa pergunta. Nesses 3 pontinhos aqui embaixo, eu posso... não. Aqui embaixo tem a opção de você duplicar a pergunta. Então, eu vou duplicar, porque eu quero fazer uma outra pergunta de resposta curta, para não ter que fazer tudo de novo, tá? Eu aproveito essa possibilidade de duplicação. Mas não quero fazer resposta curta, eu quero fazer resposta longa, né? Então, observem que aqui aumenta o espaço da resposta, né? Ele fica um espaço maior. Não, mas eu não quero fazer esse tipo aqui, eu quero fazer uma escala linear, que é aquelas que vocês também respondem, né? Então, por exemplo, assim, você acha importante o uso de máscara? Essa imagem não tem nada a ver, né? Você acha importante o uso de máscara? Você pode escolher de quanto a quanto que você quer atribuir esse grau de importância, né? De 1 a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, né? No 1, você tem que colocar um indicador. Então, assim, ó, se você está pedindo o grau de importância, lá no 1 você coloca menos importante. Ou pouco importante, né? Pouco importante. Pouco importante. E no máximo lá, né? Muito importante. Tá? Então, é assim que a gente organiza aquele tipo de questão. E tem as questões tipo grade também, que é uma questão onde você vai... não. Perdi aquela questão. Não. Escala linear. Aqui. Pouco e muito. Outra questão. Tem o tipo de questão que é estilo grade, né? Quando você tem... Dá para fazer em prosa, por exemplo, com relação a uma informação na linha, por exemplo, verduras. E na coluna, o que é verdura? É alface, aí você tem carne, e você coloca frango, tá? Você vai fazendo a relação. Tudo bem, você organizou as perguntas aqui, tá? Mas será que está certo? Será que esse formulário está certo? Você vem nesse olhinho aqui, ó, que tem aqui em cima, e clica em visualizar. E você vai ver o formulário da forma como ele vai aparecer para as pessoas que vão receber o formulário, tá?
E aqui, inclusive, você pode testar, né? Se você... Né, aqui você percebe que só esse tipo de pergunta é só uma resposta certa, tá? Esse outro tipo aqui é possível você assinalar mais do que uma resposta. Nesse, né, resposta curta, você vai escrever lá o mês do teu aniversário. É importante o uso de máscara? Né, você marca, só pode marcar um lugar, tá? E naquele estilo de pergunta, né, que eu fiz ali, então veja, verdura, é alface ou é frango? Alface. Carne, é frango, a carne é frango ou é alface? É frango, né? Então é uma possibilidade de você ir organizando. Bom, então você testou o formulário, ele funciona, né? Funciona. Você pode enviar a resposta sem problema nenhum, porque existe a possibilidade de você excluir essa resposta, tá? Vamos enviar para ver o que acontece, tá? Tudo bem. Mas observe, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui em cima que tem duas abas, tá? Essa aba aqui foi uma brincadeirinha que eu fiz, uma visualização que para mim não interessa, porque o que vale mesmo é este meu formulário que eu tenho aqui, tá? Então aquela aba eu vou descartar. Voltei no meu formulário. Observem que eu tenho aqui perguntas e eu tenho aqui as respostas. Eu já tenho uma resposta porque eu testei. Eu testei, enquanto professor, eu testei o formulário. E tem, né, a possibilidade aqui que está aceitando respostas. Às vezes você faz uma avaliação ou um exercício que você dá para os teus alunos um tempo, até 11h30, até meio-dia, até as 6 horas da tarde para responder. Quando você não quiser que mais ninguém responda, você vem aqui e desmarca essa opção. Ninguém mais pode acessar, mesmo que tenha o link, não pode acessar, tá? Vou deixar aberto. E nesses 3 pontinhos que tem aqui, ó, você tem a possibilidade, você fez um teste e as pessoas vão responder e essa resposta que você deu, ela vai te incomodar ali, você não quer. Você vem aqui e exclui a resposta. Ele limpou, ele ficou zerado. As perguntas continuam lá, tá? Mas as respostas, não tem mais nenhuma resposta. As pessoas responderam, né? As pessoas fizeram a resposta como vocês têm feito todos os dias, né? Aí você vem aqui, ó, e cria a planilha, né? Para ver o que as pessoas responderam, para ver os nomes, enfim, né? Ou não, né? Ou, por exemplo, vocês vêm aqui num formulário, né? E vocês conseguem ver as respostas, né? Aqui, ó, elas aparecem, dependendo, né, do que você perguntou, você consegue identificar os gráficos aqui, ó, né? É uma possibilidade que você pode copiar e colar, né, ou fazer imagem, enfim, aqui. Bom, então vocês sabem como cria o formulário, né, que daí também tem que entrar ali, fazer umas brincadeirinhas, testar, enfim, né? Como que vocês visualizam ele aqui no olhinho. Aqui nas configurações, né, vocês têm algumas possibilidades aqui, que só pode fazer uma resposta para não responder mais do que uma vez. Se é um questionário, por exemplo, você pode embaralhar a ordem das perguntas para que os alunos não se zapeiem e copiem as respostas, né? E quando você vai fazer um questionário, um teste, daí tem algumas possibilidades aqui que são específicas do teste do questionário, tá? Mas no YouTube tem vários tutoriais, tá? Na verdade, aqui a gente está passando bem rapidinho para que, a partir do momento que vocês tenham acesso à ferramenta, aí vocês vão, né, aperfeiçoando. Tudo bem. Então, fiz o questionário, testei ele, funciona. Como é que eu faço
para mandar o link para as pessoas que eu quero, né? Então, você vem aqui em enviar. Você pode enviar por e-mail, mas daí, né, hoje, né, vocês vão concordar comigo que o meio de comunicação mais rápido e mais eficiente que nós temos hoje é o WhatsApp, né? É o WhatsApp. Você pode mandar por e-mail, mas daí você tem que ter o e-mail das pessoas que você vai mandar. As pessoas recebem o link, né? Ou vocês podem mandar da forma como a gente faz aqui, né? Coloca o link no WhatsApp ou no chat ali da plataforma, por essa correntinha, esse elo de corrente que tem aqui. E sempre escolham o URL curto, que ele fica mais enxutinho, né? Então, copia, você copiou ele, aí você vai lá no Google Meet ou no WhatsApp, cola o link e as pessoas começam a responder, porque ele está aberto para receber resposta, né? Digamos que você mandou, mas eu não consigo responder. O que está errado? Isso aqui está desabilitado, tá? E também é possível, clicando nesses 3 pontinhos aqui, ó, vocês compartilharem com um colaborador. Por exemplo, vocês estão na mesma escola ou na mesma associação, enfim, né? E vocês são em 2 professores da mesma disciplina ou que vão utilizar o mesmo instrumento. Então, um professor organiza ou inicia a organização, compartilha, né, adiciona um colaborador, ou seja, adiciona um e-mail aqui, por exemplo, né, que é o que a gente faz, né, a professora Carmen faz compartilha comigo, eu faço outro, compartilho com ela, coloco o e-mail dela e compartilho, então, né, ela vai receber no e-mail dela um aviso, e nós estamos, então, trabalhando nesse documento em 2 pessoas, tá? Aí vocês vão dizer assim para mim, mas tudo bem, eu fiz, legal, tá, mas onde é que ele fica salvo? Onde é que ele está guardado? Se eu quiser entrar de novo, onde é que eu vou achar esse arquivo? Vem aqui no Google, né, no Google Drive, ou volta lá no e-mail, entra lá, Google Drive, né? E ele vai aparecer aqui, o último documento, ele vai aparecer aqui no teu Google Drive. Mas ele não está aparecendo, será que eu perdi ele? Não. Dá um atualizar, né? Clica lá na barra, dá um atualizar e ele aparece lá, ó. Logicamente, né, que a minha página aqui eu tenho várias pastas, né? Várias pastas, mas provavelmente ele vai estar aparecendo na sequência aqui, né? Aqui embaixo, porque ele é um arquivo normal, né? Eles estão por ordem alfabética, ele vai estar aparecendo aqui embaixo, né? O T. Provavelmente aqui embaixo no T vai estar aparecendo aqui, ó. Teste 99, ó, porque ele é por ordem alfabética, né? Ele está aparecendo aqui embaixo. A partir daqui você pode criar uma pasta, salvar ele lá dentro. A dinâmica funciona a mesma, né? Como se fosse no Windows Explorer que vocês têm no computador de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Alguma pergunta? Tudo certo, Prof. Beth. Então agora vamos para o sorteio. Pode ser? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês responderem no formulário, para que a gente possa então fazer o sorteio da forma como a gente fez ontem. Só que como hoje é a última oficina, e na verdade a gente fez uma compilação agora, né, de todos, né, quem vê diz que nós estamos há 1 mês trabalhando aqui, né, mas a gente fez uma compilação das oficinas que a gente fez. Não precisa escrever meia página, tá? Tem muitas perguntas que é só assinalar e fazer um texto breve. Então o formulário de hoje ele é um pouquinho mais extenso, certo? Mas também não é tão extenso assim, né? Eu vou compartilhar o link com vocês
para vocês responderem, e com base, né, na primeira pergunta ali, que é o nome de vocês, né, nós vamos proceder ao sorteio, tá? Então, ele tem algumas perguntinhas a mais, vai demorar um pouquinho mais para vocês responderem, mas também não é coisa de meia hora, é uns 3, 4 minutinhos, tá? Então, por gentileza, se vocês puderem acessar esse link, né, responderem as perguntas, inclusive os bolsistas do PIBID podem responder, tá? E então, à medida que nós temos na sala 17 menos, eu tô 3 pessoas, mais a Prof. Carmen, 17 menos 4, 13, né? Então, quando nós tivermos 13 respostas lá no formulário, aí a gente gera o Excel e vamos para o sorteio daí. Tudo bem? E aí, Prof. Carmen? Muito, muito bem, muito bem. A aula foi, olha, Tá bom. é uma... O Google aí, Forms, ficou... Eu quero te dizer que até uns detalhezinhos ali que eu não conhecia, fiquei conhecendo. Você viu que tem um outro, eu vou, enquanto eles estão respondendo, eu vou compartilhar, de repente o pessoal escuta ali, eu vou compartilhar contigo aqui, Carmen, para você, para eu te mostrar um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó, eu vi num Keep, Google Keep. Ela é como se fosse um mural, porque às vezes você está no e-mail, você está na internet, você assim, mas eu tenho esse link aqui, eu vou salvar. Né? Eu até então, o que fazia? Eu tinha um documento do Word dentro do Dropbox, e todos os links eu ia lá e colocava. Isso aqui, gente, você cria a nota, cria uma nota e coloca, eu já achei vários links, né? De legislação, de artigo, cria a nota aqui, né? Por exemplo, artigo sobre atividade física e Covid, que saiu agora, por exemplo, foi publicado. E aqui você cola o link, né? Não é o link, né? Mas não é esse link, né? Cola o link e ela fica na nuvem. Aí você, por exemplo, tá lá respondendo a teus e-mails, alguém pergunta, você tem um artigo recente aí que foi publicado eu não estou compartilhando? Compartilha, faz favor. Eu tô falando aqui, pensei que tivesse compartilhado. Não, tranquilo. Esqueci, né? Agora aqui. Sim. Tá. Ele cria as notinhas, né? Que foi essa aqui que eu... Tá, e onde que tu entrou? Onde que foi? Aqui, ó. Google Keep. Entendeu? Tá tudo aqui, as notinhas. E você consegue compartilhar, Carmen. Entendeu? Eu vou compartilhar contigo aqui, ó. Vai receber alguma coisa aí. Então você tá respondendo teus e-mails, tá trabalhando, alguém pergunta assim, você tem alguma coisa? Sim, tenho aqui, ó, já compartilha. E na hora tu já consegue compartilhar e salva. Ou, né, ele tem possibilidade de agenda também, mas eu ainda prefiro a agenda mesmo. Agenda mesmo, né? Não, a agenda é uma beleza, né? Porque chegou a hora do evento, 10 minutos, eu tenho configurado 10 minutos antes. 10 minutos eu recebo o aviso. E eu não sei como, porque eu não lembro como que eu mexi nisso aqui, não sei. O meu Google aqui, ele tem ó, a agenda aqui e o Keep aqui, ó. Quando eu vi que estava aqui, eu falei assim, gente, que maravilha. Apesar que é só adicionar aqui, né? Sim, mas é só colocar. Tá na mão. O Zoom, enfim, né, vários aqui. Olha só. Maravilha. Daí, isso aqui me salvou. Eu achei, assim, espetacular. Não, com certeza. Agora, uma coisa, né, Beth, o que falta, esse tempo ele trouxe para nós um desafio
que a gente está sempre procurando. Nós estávamos conversando com a professora Regina, não basta, né? Tu chega numa dificuldade, como é que eu vou resolver? Parece que antes a coisa não era assim, né? Temos 3 respostas. Sim. E são 13, faltam 10. Tá muito difícil de responder, pessoal. Mais uma, 4. Uhum. 5. Não, já tá. Você não tem aula hoje à noite? Tem. Eu tenho o PIBID, né? Tô com os PIBIdianos aqui, porque o PIBID começa às 7h30 e vai até umas 8h30, 9h. E daí hoje já emendamos o pacote, né? Sim, sim. Porque também os PIBIdianos, né? Estamos trabalhando remoto, então também são possibilidades de estar trabalhando, né? Claro. Inclusive, na socialização do estágio que a gente teve da licenciatura essa semana, os alunos foram unânimes. Mas precisa ter disciplinas para preparar a gente para trabalhar na pandemia. Eu falei assim, sim, mas vejam, é a primeira vez que teve pandemia. Qual o currículo de curso do Brasil que tinha como trabalhar em pandemia? Nenhum, com certeza. Então, a gente está se adequando dentro dos componentes, a gente está incluindo os ensinamentos, mas sem estar na ementa, né? Então, o PIBID, vamos lá, porque daí a gente está trabalhando remoto, né? E daí eles também têm uns teminha de casa, a gente trabalhou de forma colaborativa no formulário de edição de texto do Word para fazer um resumo para publicar no livro aí, né? Então, eles trabalharam também. Então, aos poucos, a gente vai... Bacana. E com isso tudo é uma aprendizagem a mais, né, Beth? Com certeza. 8. Faltam 2. 2 estão faltando. Faltam 2. Será que não é mais, Carminho? Não? 18, quantos tu está conectada com quantos? 3, com você 4, tem 14, então. 14. 10 respostas. Faltam 4. 11. Nós estamos esperando, porque se nós fechar o formulário, a gente gera a planilha e daí não vai no sorteio, né? Sim, não, vamos aguardar, com certeza. E nós 12. E hoje tem 8 kits para sortear. Olha, hoje tá recheado, hein? E ó. Ai, show. Legal. Ó. Tem uns aqui que quando eu peguei, eu falei, isso aqui eu vou comer. Não posso, né? Olha aqui, ó. Tem um aqui que me deu água na boca. Vamos ver. Nossa. Esse sim. Até eu queria. Ó. Um aqui fazer vontade. Quem sabe o pessoal se empolga. Tá faltando um para responder ainda. Ó, aqui, falta um. Tem 13. Olha aí, ó. Morango. Jaque. A Jaque gostou, que chique. 13, tá faltando uma resposta aqui, ó. Muito bem. Meu, nem vou olhar muito. Ficar só na vontade. Não. Mas eu achei um, porque na Cacau Show não tem, ó, tô eu fazendo propaganda, ó, na Cacau Show não tem, mas aqui eu achei, ó, sem lactose, sem glúten, não dá pra ver, né? Dá, consegui ver. Sim, lá na Brasil Cacau tem. Pessoal, tá faltando uma resposta. Ou será que a pessoa que está na sala não conseguiu acessar o link? Olha,
Porque no total são 18. Menos 4. Isso, seriam 14. Porque se eu fechar aqui, daí eu perco. Sim. Será que alguém, de repente, ficou conectado e precisou se ausentar? Não faço a mínima ideia. Porque permanece os 18. Bom, fácil adiantado, eu vou fechar aqui então, pessoal, tá? Esperamos aí, eu acho que deu tempo tranquilo de responder. Sim, creio que sim. Tá. Então, fechei. Vejam. Tem uma que diz que respondeu, mas não visualizou o nome dela. Então, entra de novo no link. Abrir de novo para responder. Mas quem que é aqui, ó? Porque tá aqui, ó. Tem a barra de rolagem, ó. Ela está o nome. Está. Uhum. Tá, então vou fechar. Então Pode vejam fechar, aqui, ó, professores e acadêmicos, né? O que acontece? Eu recebi todas as respostas, né? Deu o período ali, fecha, não aceita mais resposta, tá? Quando eu falo para vocês ali, né, que dá para ver os gráficos, né, as respostas aqui, né, então tem a questão, os gráficos vão se formando, enfim, né, de acordo com as respostas que vocês fizeram e tal, né, então consegue visualizar aqui. Então, fecha o formulário e clica no botãozinho verde para criar a planilha. Então, eu vou criar sempre uma nova planilha, porque ela vai ficar com o nome do formulário, porque se você criar uma planilha existente, é opção, mas eu acho que fica mais difícil. Então, sempre cria uma planilha nova, né? Cria a planilha e ele vai abrir uma nova aba, né? Com os participantes aqui, né? Então, deixa eu só ampliar um pouquinho. Que o que interessa para nós aqui são os nomes, né? Então, da mesma forma, né, pessoal, nós temos, como ontem, né, eu expliquei, nós temos do número 2 ao número 14, temos 13 participantes. Então, vamos lá pegar o sorteador, que é aquele endereço www.sorteador.com.br, né? Nós vamos sortear 8 brindes hoje. Nós temos 8 brindes, tá? E o brinde, na verdade, então, ele é a sacola, né? A sacolinha com o caderno, né? Com o bloquinho, minhas câmeras aqui com o bloquinho, tá? Com mais um outro bloquinho da UNOESC e uma caneta, tá? E os kits de hoje, então, eles estão recheado não, né? Porque recheado seria a sacola cheia, mas não é, né? Cada kit desses aqui, então, vai vir com 2 bombons de trufas, né? Com sabores aleatórios que depois eu vou colocar dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos sortear 8 kits do número 2 ao número 14, tá? Então, vamos lá. Processo, então. Vamos sortear 8 kits do número 2 ao número 14. Tudo bem? Vamos lá. Então, sorte aí, moçada, sorte aí. E vamos lá. Tchananã, tchananã, tchananã. Não tem a musiquinha, a gente faz. Tchananã, tchananã. Vamos lá. Os números. Eu vou ter que colocar aqui em ordem para a gente poder... Então, o número 2, o número 4, o número 5, o número 7, o número 8, número 9,
o número 12 e o número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, né? Então, em ordem crescente, o 2, o 4, o 5, o 7, o 8, o 9, o 12 e o 14. Vamos lá, então, agora. Vou tirar um print aqui só para garantir. Vamos lá, agora ver quem são os felizardos, tá? Número 2, Amanda ganhou um kit. Número 4, Pericles ganhou outro kit. Número 5, Tatiane Polo, séries iniciais, ganhou um kit. Número 7, a Simara. Número 8, a Larissa. Número 9, a Juliana, que é professora da educação infantil. O número 12, a Graciele, que trabalha no berçário. E o número 14, a professora Nilce, que trabalha com educação infantil. Então, Amanda, o Pericles, a Tatiane, Simara, Larissa, Juliana, Graciele e a Nilce. Tudo bem? Então, parabéns, né, aos sortudos aí, aos sorteados. Os kits dos professores, eu me comprometo a levar amanhã à tarde na Secretaria de Educação, né, nós temos os 2 kits de ontem, mais os kits de hoje, então amanhã à tarde eu deixo lá na Secretaria de Educação, com um bilhetinho, né, com o nome, e os kits dos bolsistas eu combino depois ali na outra sala virtual, tá? Antes de a gente prosseguir com os agradecimentos, tá? Por gentileza, vamos abrir as câmeras para fazer uma fotinho, para a gente registrar esse momento e fazer um agradecimento para vocês muito especial por terem nos auxiliado, por terem contribuído conosco, terem participado desses momentos de compartilhamento das aprendizagens, né? Na verdade, para nós também foi um momento de aprendizagem, porque a gente aprende, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa estudar um pouquinho, fazer alguns testes, às vezes não funciona, você tem que ir atrás das soluções, né? E a gente sempre aprende, né? Quer seja na situação de professores, ou quer que seja na condição de aluno, a gente sempre aprende, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por terem nos acompanhado aí nesses 4 encontros e prestigiado, né, as atividades que a gente fez. Talvez elas não tenham atendido assim de forma 100%, né, para vocês, assim, no sentido que talvez, né, trabalhar no berçário, mas, né, quem sabe aí, de repente, numa outra atividade, ou dependendo da necessidade pedagógica que vocês tenham, mesmo em alguma situação em final de ano agora, né, com as festas e nas próprias férias que a gente vai ficar em casa, né, viajar é meio complicado, de repente aí trabalhar algumas ferramentas dessas aí na família, fazer alguns torneios, algumas competições, né, algumas coisas no âmbito da família também é legal, com os amigos, né, fazer algumas brincadeiras aí para passar o tempo também é bacana. Prof. Carmen. Então, agradecer. Vocês, como eu falei anteriormente, fazem parte e nos ajudam a escrever mais um capítulo da nossa história, enquanto educadoras e enquanto alunas. Então, repetir aquilo que a professora Beth colocou, dizendo que é no caminho que nós nos fortalecemos e é a partir das dificuldades que nós crescemos. Tudo aquilo que vem de forma fácil, nem sempre nós valorizamos. Então, a pandemia veio aí para nos chamar a atenção
para muitas coisas e também nos oportunizar N aprendizagens. E o principal disso tudo é deixar claro que nós podemos tudo aquilo que nós acreditamos. Então, muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, tenham um feliz e santo Natal e que 2021 seja portador, isso, Beth, seja portador de muitas alegrias, saúde, conquista e que vocês continuem com garra, determinação, ajudando a construir a história da educação no Brasil, em Joaçaba, em Santa Catarina. Fiquem bem, fiquem com Deus e muito obrigado. Obrigado para minha parceira de pós-graduação, de instituição. Parceiras, são parceiras. Isso, exatamente. Muito obrigado, Beth. Obrigado mesmo. Gratidão a todos vocês, tá? Feliz Natal, tudo de bom. E eu me comprometo a deixar na secretaria amanhã, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada.